Bom dia, como estão todos? Eu sou a Yas. Pra quem não me conhece, faço live todos os dias a partir das 11 da noite na plataforma roxa. Jogamos LOL, fazemos just chatting. Também tem o canalzinho de Game Sprays. É isso aí. Uma das coisas que mais me pedem, desde que eu comecei a falar sobre a minha fibromialgia, é pra que eu gravasse um vídeo sobre fibromialgia. Só que como antes eu ainda estava meio afastado do YouTube por questões de ansiedade, tratado meu psicológico, resolvi esperar até que eu me sentisse pronta. E agora é a hora. A grande realidade é que me deu a louca e eu pensei, vou gravar, vou voltar pro YouTube e não vou mais deixar a fibra ficar me consumindo. Primeiramente, o que é essa tal dessa fibra que eu vivo falando, não é? A fibro, ela é uma síndrome clínica e ela causa dor. Basicamente, ela causa dor no corpo inteiro, sensibilidade pra dor. É meio que o nosso cérebro pregando uma peça na gente, por assim dizer. É psicossomático, então estresse demais, felicidade demais, sentimentos muito fortes, eles podem causar fibro. Tem gente que acha que é só quando você fica muito mal, mas quando você fica muito bem também causa, porque ainda é uma emoção que acaba te impactando e acaba... Não sei, eu sinceramente não entendo. Por que quando a gente tá feliz a gente tem sentir dor? Por que a gente pode sentir dor pelo menos só quando a gente tá triste? Na real, o certo seria não sentir dor, né? Uma coisa que eu acho bem engraçada é que a fibro também é conhecida como a doença de Joanina do Guine. E eu morro de medo de Joaninha e os nomes se parecem, então não sei, talvez já fosse um anúncio de que eu ia ter esse negócio, não sei. E além de tudo isso, a fibro também pode causar alteração de memória, ela pode causar ansiedade, depressão. E ansiedade e depressão também podem causar a fibro. Alteração intestinal pode causar dificuldade até pra mastigar, pra comer, pra dormir, pra existir. Pra tudo. A fibro, ela atrapalha um pouco em tudo mesmo. A alteração do sono, se não me engano, tá presente em cerca de 95% das pessoas que têm fibro, então é um negócio bem complicado. E a fibro, como tá diretamente ligada com a ansiedade, com a depressão, assim, né? Um vai piorando o outro, vira uma bola de neve, um ciclo vicioso e é horrível. As dores da fibro, elas variam de paciente para paciente. Para ser diagnosticado como fibro, se eu não me engano, a pessoa tem que sentir dor em 11 dos 18 pontos. No mínimo, só que tem casos em que pode ser menos, só que eu não sei direito explicar qual é. Se tiver algum médico de plantão aí querendo explicar um pouquinho melhor, ok. E o diagnóstico, ele é feito através de exclusão, ou seja, você vai fazer um monte de exame, não vai aparecer nada, os sintomas vão bater e é fibro. Não sei se hoje em dia já existe algum exame que esteja sendo testado para diagnosticar a fibro mais diretamente, que realmente apareça a fibro no exame, tipo fibromialgia, pá! Mas, por enquanto, não tem nenhum pá pra fibro. O diagnóstico, normalmente, ele é demorado, é um processo bem longo, um processo bem complicado. E a fibro, ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Existem vários tipos de tratamento, inclusive vários tratamentos alternativos, alguns mais caros, outros mais baratos, outros oferecidos pelo SUS, outros não oferecidos pelo SUS, né? É meio complicada a situação. Normalmente o tratamento é feito pelo menos no começo através de remédios, e aí tem mais o combo de... Algumas pessoas precisam de psiquiatra, o meu caso hoje em dia eu não preciso mais, só que eu já fiz tratamento psiquiátrico durante muito tempo, dos 13, 14 até os 18 mais ou menos, aí eu fui meio que liberada porque eu já tomo remédio da fibro, que normalmente já age tipo como ansiolítico, antidepressivo e por aí vai. Exercício físico, que é fundamental, muitas vezes uma dietinha mais balanceada, porque tem algumas comidas que podem desencadear, tipo, piorar a sensibilidade da dor, não causar uma crise de dor. E terapia. Terapia, remédio e exercício físico são praticamente essenciais. Principalmente exercício físico. Remédio tem algumas pessoas que depois que a fibra já vai se acentuando, já vai arrumando as coisas, já vai facilitando, né, como assim dizer, algumas pessoas nem precisam mais tomar remédio. Terapia, eu acho que também não tem como viver sem. Já é difícil viver sem terapia, sem ter a fibro. Imagina tendo a fibro, não é mesmo? E agora a grande questão é, como é a vida de quem tem fibromialgia? Desde criança, eu sempre fui meio esquisita pra isso. Nunca fui de fazer exercício, nunca fui de brincar de pega-pega, nunca gostei dessas coisas de correr, de pular, porque eu caía, me machucava, chorava, e depois não queria correr nunca mais, falava que nunca mais ia brincar. Ficava só no meu canto brincando de Barbie e essas coisinhas, criando minhas histórias loucas. Só que eu sempre andei meio, como dizem, de pato, sabe? O meu pé, ele sempre foi meio esquisito. E talvez isso seja um dos motivos. Até hoje eu tô tentando ir em médico, porque olha, é muito médico que a gente tem que ir pra essas coisas. E aconteceu que eu acabei virando uma criança meio sedentária e
Provavelmente isso, eu ficava muito doente. Algumas pessoas acreditam que infecção pode causar fibro também, questão psicológica e por aí vai indo. Então eu tive um combo completo, pode ter vindo de qualquer coisa. Também tem questão de família, porque a minha avó paterna tem, e talvez alguns outros parentes também tenham. Então assim, eu tive todos os fatores positivos pra ter a fibra na minha vida. Não, se escapasse, ia ser muito feliz, só que não foi o caso. E as pessoas falam até, Yas, você parece muito animado, você tá sempre aí se mexendo. Eu falo, tô sempre me mexendo, só que assim, durante a live, o resto do dia eu passo na cama. E não adianta também ficar chorando. Tenho fibra, o mundo é injusto. Sim, o mundo é injusto. Só que eu ficar chorando porque o mundo é injusto não vai fazer o mundo se tornar algum lugar justo. Eu tenho que correr atrás do mundo se tornar um lugar justo pra mim. E como é a dor? Sinceramente, tem hora que eu consigo fazer coisas normais, tipo subir uma escada em menos de meia hora, ou cozinhar, ou pegar um copo d'água. Só que tem dias que nem levantar da cama pra ir no banheiro a gente consegue, que parece que tá tendo cãibra realmente no corpo inteiro. E a dor, ela vem em crises. Normalmente, pra mim, pelo menos é assim. Eu tenho, às vezes, crises de 2, 3 dias, que a dor tá bem forte. Só que crises de meses também, que eu fico meses com uma dor que só passa indo no hospital. E às vezes nem assim. Em fevereiro de 2020, eu fui parar no hospital 8 vezes. Eu já tinha o diagnóstico da fibro, só que eu ainda não tinha começado o tratamento. E teve um dia que eu tive que parar no hospital 2 vezes porque eu não aguentei. O problema é que no começo eu não aceitei a fibro. Achava que era coisa da minha cabeça porque era o que me diziam. Eu já tinha abandonado a escola antes porque eu tinha crise de pânico, de ansiedade e muita dor, só que a parte da dor eu quase não falava, porque sempre que eu falava antes as pessoas não acreditavam muito em mim, o que é compreensível, porque como uma pessoa jovem pode sentir tanta dor no corpo ao ponto de abandonar a vida dela? E a dor piorava com a minha ansiedade, a dor piorava com as minhas crises de pânico, piorava com os meus desmaios, porque às vezes eu chegava a desmaiar na escola, de tanto desespero que vinha, o meu coração ele acelerava, eu jurava que ia morrer. E isso tudo foi piorando e piorando, e quando meu avô morreu, meu avô paterno, eu morei com ele até os meus 16 anos, foi tipo um boom na minha cabeça. Foi quando a fibra piorou de vez, porque antes ela já era horrível. Só que depois disso ela foi piorando ainda mais, e foi quando eu abandonei a escola pela segunda vez. Só que isso daí já era um plano, eu já ia fazer isso de qualquer jeito pra terminar através de supletivo. Hoje em dia eu tô na faculdade, eu curso letras portuguesas numa estadual, então assim, eu ter abandonado a escola, no meu caso, como eu sou uma pessoa que consegue estudar e tudo mais, não me afetou tanto. Eu atrasei 2 anos, só que se eu não tirasse esses 2 anos pra me acalmar, não sei se eu teria aguentado. Porque era um combo de fibro e psicológico, e a gente tem que se cuidar, porque a gente tem que vir em primeiro lugar. Hoje em dia, eu tô no meu indo pro 3º mês de tratamento ininterrupto. Antes eu já tinha começado e parado o tratamento algumas vezes, principalmente por não acreditar em mim, ou por achar que eu merecia isso, ou por acreditar que não tinha vida, independente do tratamento que eu fizesse, que eu ia continuar sentindo dor. E é uma coisa que eu falo, não é porque eu tenho fibromialgia que eu tenho que ter a fibromialgia. Não é porque eu tenho a fibromialgia que eu tenho que sentir dor o tempo todo. E tem como levar uma vida normal, sem dor, apesar da fibromialgia. É complicado, pode sair caro, é demorado, mas é possível. E por que eu vou me contentar em sentir dor, sendo que eu posso simplesmente não sentir? Começou a me machucar mais quando eu comecei a fazer lives. Foi quando eu me toquei que eu precisava me cuidar, porque eu não consigo fazer 3, 4, 5 horas de live todos os dias. Tem dia que mal consigo fazer uma. Quem não consegue ficar 1 hora no computador jogando? Imagina esse ser o seu trabalho. O seu trabalho é você ficar no computador jogando, entretendo as pessoas, e nem isso você consegue fazer porque a dor é tão forte que você não consegue clicar. Às vezes o pessoal aparece no meio da minha live e chega, nossa, Yas, parece que você joga com dor, porque eu jogo mal, às vezes porque eu tô com dor. Tem hora que nem apertar o botão vai, o dedo simplesmente já não aperta mais. E eu fico, meus parabéns, você acaba de descobrir a fibromialgia, sabe? O meu tratamento eu faço com remédio, eu tomo 3 remédios diferentes, faço terapia e faço fisioterapia. Por sorte eu tenho um plano de saúde, sai caro por fora, mas graças às lives, graças a vocês que estão me apoiando, que dão donate, que é doação, que dão sub, que é uma inscrição paga que tem lá e por aí vai, nós estamos conseguindo fazer o tratamento. Só que eu ainda não consigo escrever, por exemplo. Pra quem não sabe, eu escrevo livros. Desde que eu me conheço por gente, com 7 anos eu decidi já que queria ser escritora. E eu tô deixando isso de lado porque eu não consigo ficar escrevendo. Porque eu tenho que escolher ou escrever ou fazer live. E às vezes só de escrever eu não consigo fazer live, ou nem escrever muito tempo eu consigo, porque também causa uma tensãozinha. E conforme o tratamento for seguindo, quem sabe fazer alguns métodos alternativos,
as coisas vão melhorando, a dor vai diminuindo, só que por enquanto, né, não tem como. Quando a gente tem a fibra, a gente tem que aprender a respeitar os nossos limites. Muitas vezes nós não vamos conseguir arrumar um emprego logo de cara, até porque muitos lugares não contratam pessoas com fibromialgia. Só que além disso, porque por nós o certo seria muitas vezes não arrumar um emprego mesmo. Tem gente que não tem essa escolha, que simplesmente vai trabalhar 8 horas por dia, se encher de analgésico, não vai melhorar e vai continuar sentindo dor, e às vezes nem assim vai conseguir o tratamento direito. Porque não é todo mundo que tem opção de ficar em casa descansando ou de ter menos horas de trabalho e ter um trabalho um pouco mais calmo. Se você ficar num escritório por 8 horas, você que não tem uma fibro, você já vai sentir dor, você já vai se sentir cansado, já vai se levantar sentindo que a sua bunda tá quadrada. Mas quando você tem a fibro, você sente cerca de 40% de dor a mais. Tem dia que eu simplesmente não consigo receber abraços, não consigo levantar da minha cama sozinha pra ir no banheiro. Vocês entendem isso? Vocês entendem o que às vezes você não consegue pegar a sua gata no colo porque a dor é tanta que você não consegue fazer o movimento de pegar? Ou não consegue mexer no seu celular porque a dor é tanta que nem isso você consegue fazer? E ainda tem gente que vem me dizer, que vem nos dizer que isso é frescura. Você não precisa viver com dor. O SUS, o tratamento ainda não é perfeito, mas ele existe. Pode ser um pouco demorado para você conseguir, mas é obrigação da lei, é obrigação do SUS te oferecer um tratamento. Então, todo mundo tem o direito de se cuidar da fibro. Ainda não tem tantas leis que nos protejam, pelo menos até onde eu vi. Tem muita gente que não consegue emprego simplesmente por ter fibromialgia. E isso é complicado, mas aos poucos a gente vai conseguindo o nosso espaço. E é por isso também que eu falo que é tão importante vocês deixarem minha live aberta, sabe? Porque só de deixar a live aberta vocês já me ajudam em visibilidade e pra eu começar a receber meu dinheirinho, porque é com ele, com o dinheiro das lives. Quem sabe algum dia no YouTube, mas as lives são meu foco, pelo menos atualmente. É porque no YouTube a gente tá voltando agora, depois de 4 anos, é um processo lento. É graças a isso que eu consigo pagar meu tratamento, porque eu já faço faculdade e eu tive que sair do meu emprego porque eu não aguentava. E é complicado, gente, só que também não adianta a gente ficar o dia inteiro chorando porque a fibro existe e a gente tem fibro. Porque isso não vai ajudar, muito pelo contrário, isso vai piorar a nossa situação. E eu sei que é difícil você ter um ponto de vista positivo com tudo isso, porque tem hora que a dor é tanta que a gente sente que a gente vai morrer. Mas a gente não vai. Falando assim, até parece que eu sou um pouco insensível com relação a tudo isso. Só que quando eu recebi o diagnóstico, foi como se estivesse olhando pro fim do túnel e eu pensasse, tá, é aqui que acabou. Não tem mais o que eu vou fazer na minha vida. Só que não é assim que as coisas funcionam. Existe uma vida. A gente tem opção. O único problema é que as coisas são meio demoradas. O meu maior sonho atualmente é conseguir voltar a escrever em primeiro lugar, porque as lives eu já consigo fazer, o YouTube eu já tô conseguindo fazer de novo. Eu só quero voltar a escrever e, se possível, no meio disso tudo, conseguir viver disso. Das minhas lives, os meus livros, agora o YouTube que tá voltando com tudo, que foi uma coisa que eu sonhei em voltar durante tanto tempo. Parece, sabe quando você tá sonhando e você fica com medo de acordar e perceber que nada disso foi real? Sabe aqueles sonhos que são tão bons, mas tão bons, mas tão bons que quando você acorda parece que tem um vazio? Eu não quero acordar desse sonho. E eu sei que todo mundo aqui tem um sonho também. Só que no meio disso tudo, a gente vai aprendendo que o nosso limite é diferente, o nosso limite é especial. E se a gente não se respeitar, aí também não tem muito como fazer, né? A gente tem que se respeitar. Nós não temos escolha a não ser nos respeitar. O problema é que nem todo mundo tem essa opção. Se vocês tiverem alguma pergunta a respeito da fibro, podem perguntar aí. Eu posso não saber responder alguma coisa, mas eu posso perguntar daí pro meu reumato, pro meu psicólogo, pro algum psiquiatra que eu tenha contato. E lembrar pra vocês que tem fibro que vocês não estão sozinhos, e pra vocês que não tem fibro que nós existimos e estamos tentando conseguir o nosso espaço e o nosso tratamento e a nossa vida. Nós queremos a nossa vida. Não posso dizer que de volta, porque no meu caso não tem uma lembrança que eu tenha que eu não tenha sentido dor, mas tem gente que tem. E a gente só quer viver. Espero que vocês tenham gostado, esse foi o vídeo de hoje. Lembrando, voltamos pro YouTube, eu conto com todo o apoio possível e imaginável de vocês. Faço lives todos os dias na plataforma roxa de streaming. Então, o link vai estar aqui embaixo, talvez em algum lugar aí na tela, se o meu editor quiser. Conto com vocês, me sigam nas minhas redes sociais pra ficar de olho. Se vocês gostarem de LOLzinho, tem um canal de Games Praise. Se vocês não gostarem, me acompanhem aqui, só aqui mesmo, tá tudo bem. Estaremos postando aí nossa frequência de vídeos toda segunda-feira. Então,
Eu espero encontrar vocês aqui mais vezes. Um beijão e até semana que vem.